Olá, bom dia. Tô aqui hoje, vamos fazer um bate-papo com a Lua Barros. Tô assim super emocionada por essa oportunidade de estar trocando com ela. Deixa eu marcar aqui para fixar. Bom dia, espero que estejam todos bem. Esperar a Lua chegar. E vai ser para contar um pouquinho, né, sobre o projeto, um pouquinho sobre parentalidade positiva, um pouquinho sobre como lidar com os dilemas da adoção, como a gente pode, né, desmistificar esses tabus e preconceitos que ainda existem em relação a esse tema. Então, mandem suas perguntas, a gente vai trocando com pelo de cachorro na boca. A Lua chegou. Ai, tanta gente querida entrando. Vou pedir pra Lua entrar e a gente começa esse bate-papo. Estamos super honradas e agradecidas pelo você ter aceitado o nosso convite. Cadê a Lua? Oi, Ê! Bom bom, dia! bom dia, querida, tudo bem? Muito obrigada, viu, por ter me topado em conversar com a gente. Eu e a Má ficamos assim muito felizes. Estou feliz também de estar aqui. Acho que o trabalho que vocês fazem é muito relevante, importante. Então, Obrigada. eu também me sinto honrada pelo convite. Muito obrigada, Lua. A gente veio muito querendo bater papo com você, porque para mim você é a voz mais acolhedora que existe nessa internet. Como agora, né, eu também sou mãe, já acompanhava um pouco dos seus textos pré-maternidade, e eu falo, nossa, como chega esse quentinho no coração em dias necessários. Então eu queria muito trocar com você sobre, né, esses dilemas que rondam o mundo da adoção, essas questões, essas dúvidas, esses preconceitos e tabus que ainda são tão latentes, assim, eu vejo. E eu gosto muito do seu olhar, Lua, porque ele é muito inclusivo e respeitoso com todas as partes da família, né? Não só priorizando a criança ou não só priorizando a mãe. A maneira que você enxerga o todo é tão linda. E eu, como filha de adoção, agora adulta, né, que já trabalhei vários traumas, que venho nesse processo já há muitos anos, lidando com tudo isso, eu falo, essa fala de poder também olhar e entender que aquela criança é um ser em formação lá desde o início e que os rótulos que estão falando para ela vão marcar, né, a maneira como a gente fala sobre certos temas, a linguagem que a gente usa. Isso tudo para mim é super importante, assim, e na adoção a gente ainda tem esse caminho um pouco espinhoso ainda de transformação em alguns assuntos, né? A romantização ainda é muito grande aqui no Brasil com o tema, né? Então, ai, bom dia. Você sabe que eu acho que as mães que optam pelo processo, elas têm uma possibilidade diferente das mães que engravidam, que é a possibilidade de trabalhar o que é a chegada de um filho, né? Você tem, quando você decide, diferente de uma gravidez que acontece e você fica ali 9 meses, uau, meio atordoada, tá, tem tempo de elaborar, mas ainda assim você resiste, tal. Na adoção não. Na adoção é eu quero e eu vou atrás disso e eu vou percorrer esse caminho que é tortuoso, é difícil. E eu acho, eu penso, posso estar enganada, mas eu penso que essas mulheres, essas famílias encontram o trabalho como o seu da Mar, por exemplo, encontram terapias, elas vão entendendo o que que é essa ideia, o que que é esse filho, né? Elas vão se trabalhando.
E de verdade, eu acho que isso dá para elas, para essas mães, uma vantagem. Porque se todo mundo fizesse terapia antes de ter filho, a gente ia caminhar um bocado. Ainda assim, a chegada de um filho é muito avassalador, né? E eu tenho uma experiência, assim, eu conheço a Renata Stanker Ai, daqui. maravilhosa. Nossa. E a Renata, na primeira vez que ela me procurou para um atendimento, né? Ela me contou a história dela. A Renata adotou quatro crianças tardiamente, né? Então os quatro já estavam grandes. E aquela loucura que é a adaptação de uma criança, né? Como é a adaptação de um bebê. E eu falei pra ela, né, uma coisa que ela disse assim, cara, nunca pensei nisso, que é, eu disse, você tá vivendo um puerpério, Renata, calma. E ela disse assim, caramba, mãe por adoção tem puerpério, né? Eu disse, tem, A tem, porque você literatura tá não fala, mas recebendo. tem. É. Qual é a ciência? Qual é quem já pesquisou sobre isso? É pouquíssimo na Não, academia, não não. tem essa literatura. E aí ela disse assim, Lua do céu, ninguém nunca tinha me dito isso. Eu também não sei se eu tinha pensado sobre isso antes, mas É igual. ouvindo todos esses relatos, é absolutamente igual a uma mãe que recebe um bebê em casa, que pare o bebê, né? E aí ela disse assim, e aí foi muito engraçado, porque foi uma chave que mudou nela, sabe? De se permitir sentir todos os conflitos dessa chegada, né? E essas crianças, elas são crianças que são rotuladas. Sim, eu acho que a gente dá sobrenome para as coisas, né? Como se a gente precisasse apontar o que que é aquilo, né? Então é o filho que nasce, é o filho que mama, é o filho que não mama, é o filho que é por adoção, o filho que nasce do parto normal, o filho que nasce de cesárea, assim, tudo tem um sobrenome. Por que essa necessidade de encontrar uma caixa para essas pessoas, Exato. né? Essa diferenciação que o Saradu faz, mas isso marca profundamente, né, muitas questões, assim, o projeto nasceu porque eu sou filha via adoção, né, eu fui adotada com 5 dias de vida numa adoção à brasileira bem moldes anos 80, novela de Manuel Carlos, sabe? Você fala, nossa, Sei. uau, né? Ninguém ali tinha consciência que aquilo não era uma coisa legal de estar acontecendo, mas foi assim, essa é a minha história, e abraço e acolho ela. E eu estava na Califórnia, eu já trabalhava com consciência pelo movimento para gestante, e uma mãe falou, eu queria tanto que você me acompanhasse no parto. Eu fui fazer o curso de doula, e ali, na formação de doula, a minha professora falou, olha, se você veio fazer o curso de doula e você tem alguma questão do seu nascimento ou do seu parto, você precisa curar essa ferida antes de doular outra mulher, o que eu achei, assim, É, maravilhoso, porque é exatamente sim. isso, a gente não tem que levar bagagem nossa para o parto alheio, em hipótese alguma. Só que aquilo ali para mim foi assim, enfiou o dedo na ferida, do tipo, você tá aqui porque você precisa olhar para o seu nascimento. E eu tinha uma coisa de ver a criança, né, sendo afastada da mãe, assim, na primeira hora que vinha um impulso de entrega para mãe, deixa isso Uau. ver com a mãe, uma coisa muito intensa. Na hora eu falei, eu não vou doular ninguém. Já entendi porque eu tô aqui. Liguei para minha aluna, falei, olha, tem outra Não pessoa para vai te rolar. indicar, mas não vai rolar porque eu entrei aqui no processo. Eu fiquei 10 meses a um ano, Lua, nesse processo, assim, de... Então, agora eu vou. Vou olhar para todas as minhas feridas, vou fazer todas as terapias que eu... Assim, de ayahuasca e hipnose, eu literalmente fiz tudo. Fui. E nesse processo, essa minha professora falou, você já ouviu falar nas doulas de adoção? Isso lá na Califórnia. E eu, assim, me explica, né? Só que é um outro mundo nesse lugar. Existe uma agência, a adoção é direta, a genitora pode escolher na gravidez a família que essa criança vai. Então, eu falo que o meu processo de cura foi esse voluntariado que eu tive a oportunidade de doar realmente a entrega de um bebê para uma família. Então, o pele a pele já acontece ali, é muito É, respeitosa essa despedida. Essa mãe, essa genitora, né, ela é valorizada na história dessa criança, ela não é dita como pode, como que você fez uma coisa dessa, porque eu falo que aqui no Brasil a gente ainda vive uma balança que tá assim, né? Que a família que adota é muito vista como um ato de amor e a família que entrega é a mulher, muitas vezes, que entrega, né? Porque o pai muitas é, vezes não tá nem na jogada, visto de um jeito muito, muito negativo. E foi uma experiência maravilhosa. Meu trabalho como doula surgiu aí. Eu realmente me senti apta para doular e a história da adoção ficava, é a minha história, né? Até que quando em 2016 eu voltei para o Brasil, foi
por várias questões e por voltar a ter contato com a minha família biológica. Foi um chamado assim, nossa, tem uma opção, tem rolando um resgate aí. E a Maíra leu uma entrevista minha, onde eu contava a experiência de adoção. A Má estava no processo, já ela estava habilitada, e ela começou. A gente precisa trazer isso para o Brasil. E eu falava, não tem como. Não tem São como. processos muito Não diferentes, né? vai, gente. A gente vive um Brasil muito desigual. Não tem nem como comparar a Califórnia com o Brasil. Imagina se a gente tem uma agência que faz esse trâmite, né? O Estado realmente precisa intervir no nosso caso e de uma maneira bem firme. E ela no processo, e ela toda hora que ela me mandava uma mensagem, eu ficava muito nesse lugar. Nossa, até que a gente parou de se falar. A Maria chegou, o meu filho nasceu. E estávamos as duas no puerpério quando ela me mandou uma mensagem. Eu queria muito falar com você sobre o projeto do Doula de Adoção de novo. Ali caiu a minha ficha, assim, porque eu tava já naquele lugar do puerpério que você fala, não sei mais o que eu quero fazer da minha vida, se é só isso. Sabe quando você tá toda Sim, sim. revirada? Eu tinha acabado de fazer uma conversa com a Eliana Rigol, sabe os processos vindo. No mesmo dia a Má me procurou. E daí na conversa com ela eu falei pra ela, Má, você tá no puerpério. E ela é psicóloga, ela trabalha com mulheres no puerpério. Ela falava, cara, eu também acho, mas ninguém me fala isso. Eu não acho isso em literatura nenhuma. E a gente olhando, eu apontando para ela, você tá, né? Você teve seu sono não é mais o mesmo, seu nível de ocitocina não é mais o mesmo. Então, agora a neurociência está começando a dar essas explicações, que quem está ali no primeiro cuidado, inclusive os homens, né? Inclusive em Sim, casais sim, homoafetivos, isso sim. também tem essa alteração. Então, só o fato da pessoa conseguir ali nomear que aquilo é puerpério, alivia Nossa. muitas questões. Porque o que a gente percebe, e daí a Má falou, não, a gente esquece esse caminho, né? Esquece a gente doular a genitora, esquece esse momento do bebê. Vamos doular as famílias que estão na espera e que estão no processo, que a criança chegou e que estão aqui nessa adaptação achando que todas essas questões desafiadoras é relacionada à adoção. E aí a gente fomenta esses tabus, esses preconceitos, e continua esse ciclo que é muito desafiador para muitas pessoas, né? Porque entra e principalmente eu percebo, Lua, que quando essa adaptação, esse puerpério, ele não é acolhido, agora que a gente já está, né, há um ano e tanto com o projeto, acompanhando famílias, é onde chega a vontade de ter uma devolução dessa criança. É onde as famílias entram nesse lugar de não é para mim, não deu certo. É. Isso é muito triste, porque é um desamparo total, né? Eu não consigo e aí é um lugar de julgamento meu muito forte que eu preciso cuidar, que são essas histórias que a gente ouve com muita frequência, né? Dessas famílias que desistem dessas crianças. É porque não é uma devolução, né? É um novo abandono. É muito maluco a gente pensar É, nisso. é, É muito dilacerante pensar nisso. é, Pensar nisso na perspectiva da criança, é. né? O que é que está sendo formado ali naquela criança? E a gente não abandona filho, né? Se nasce com alguma questão atípica, com alguma doença rara, a gente não abandona esse filho. Os pais dos homens fazem isso com mais facilidade, né? Tem um Sim. dado que assim, parece que 50% ou mais de 50% das famílias que têm filhos atípicos, o pai desiste dessa relação, né? O pai não está ali. Então, eu acho que nessa realidade, fora aqui dessa nossa bolha do amor, ela é muito, Comum. muito dura, muito cruel, muito comum, né? E a gente precisa pensar nisso, esse trabalho de elaboração do que é um filho. O que isso traz? Gente, é muito fantasioso essa ideia do filho. Muito. Né? As mulheres fantasiam muito e eu acho que a gente precisa cuidar o tempo inteiro para que essa criança, chegue ela na nossa vida pela via que for, ela não chegue para tapar nenhum buraco, Exato, né? exato. Ela precisa chegar para completar, para ser incluída dentro de um ciclo, mas essa busca por um filho que tapa o buraco, essa busca por um filho que traz a felicidade. A gente tá sendo chato na TV. Ai, meu Deus do céu, fala para elas conversarem, filhote. Não, elas não estão conversando. É. Fazer um report da confusão lá embaixo.
Beleza. E eu acho também que tem uma coisa que a gente precisa entender, que assim, essas crianças elas nos escolhem de alguma forma. Mais uma vez, independente da via de parto, Sim, independente de como elas chegam, seja o sim, filho adotado, seja o filho parido, ele há uma escolha. Um filho é um encontro, total. né? Que acontece num plano que não é esse plano, que não é esse plano da razão, é um plano subjetivo, é um plano inconsciente. Há um encontro ali, esse encontro precisa ser honrado, precisa Sim. ser cuidado, nutrido, né? Não, e é isso agora, nesse acompanhamento com as famílias que eu tenho visto a potência, primeiro porque a adoção ainda entra muito nesse lugar da caridade, né, aqui no Brasil, da romantização. Então fica esse lugar muito, não, eu sempre achei lindo, eu sempre, nossa, minha vida eu sempre conseguiu. Ai, eu sempre achei essas falas assim, né? Nossa, eu sempre achei lindo quem adota, eu sempre soube que desejaria adotar. E me vem assim, quando a gente começa a trabalhar, né? Qual é a sua real motivação e a sua real expectativa sobre esse projeto parental? As caixinhas vão caindo e as coisas vão se acomodando e as pessoas vão se tornando tão completas, assim, quando a criança chega o casal, a pessoa, ela elaborou tantas questões, ela já fez um processo tão lindo que ela tá ali tão se sentindo acolhida também para poder acolher e poder estar ali recebendo aquela criança. Então tem sido assim um acompanhamento que eu falo que oportunidade maravilhosa. Eu falo a parentalidade mais consciente que existe, Totalmente. porque né? Já aconteceu nesse processo de elaboração do que significa essa criança, de uma família dizer que não está pronta? Já, já. E É aí é nessa hora importante que eu também, falo né? assim, nossa, esse trabalho está sendo bem feito, porque É, essa família está entendendo que o tempo cronológico, ele tem, a gente pode pará-lo, né? Nosso processo é o é. mais importante, assim, então essa pressão do tempo de ser agora e como lidar com a espera, né? Com essa ideia que não tem um dia para chegar, com esse momento de falar, não, a gente precisa agora parar e olhar. Já aconteceram separações, né? Já aconteceram diversas questões que aí eu falo, é importante, é isso que é importante, as pessoas não entrarem no molde automático da coisa. Tô numa idade, ou tive uma questão de infertilidade, e agora tá tendo uma pressão familiar do mundo, ou esse lugar, né, do poder do mito materno, só vou ficar completa quando for mãe. Porque não é assim, né? Gente, isso vale para qualquer mulher, qualquer família né, que pensa em ter filho, deveria fazer esse trabalho, viu? Por favor, vocês são muito importantes. Essa perspectiva de que a gente precisa elaborar essa chegada, né? Eu lembro Precisa. da Mari Lacerda falando que ela fez um trabalho com uma figura que é do Kundalini Yoga, em BH, que Ah, era essa preparação. ixi, travou pra mim. Voltou. 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 Que era a preparação para o filho da Lua. É o pessoal de BH, da Kundalini, é maravilhoso. Eu acho muito importante, porque aí a gente começa a entender o que aquele filho está trazendo, né? O que aquele filho vai, que caixinhas aquele filho vai abrir dentro de mim? Como é que eu vou cuidar disso? Do que eu preciso dar conta? E tem uma outra coisa que eu acho muito legal de pensar, né? Assim, as crianças que chegam nas famílias mais velhas, Cadê minha roupa de a sua Homem-Aranha? roupa de Homem-Aranha. Posso te ajudar a procurar depois que eu terminar aqui? Depois que eu terminar aqui, eu te ajudo a procurar. É, as crianças que chegam um pouco mais velhas, né, que tem essa fantasia do bebê, né, tem essa fantasia do vínculo. O Não vínculo só é do criado ali vínculo na e que vai ter amamentação. menos trauma, né? E que vai vir mais sem menos marcas. E não é uma garantia, não é uma verdade, né? Não, não temos essa garantia, né? Não. E porque tem essas marcas que são marcas intrauterinas. Então,
a gente carrega Exato. elas. E a gente é mais do que essas marcas. Isso que eu acho que precisa ficar muito claro. Muito mais. Independente, mais uma vez, de por onde esse bebê chegue, porque é muito limitante a gente achar que a nossa história está restrita à história dessa genitora, que foi uma genitora que não conseguiu, que não quis, que Muito. não desejou, que se drogou, o que quer que seja a realidade dessa mulher que escolhe não educar, não criar aquele filho, né? Eu sou mais do que aquilo. O que eu sou? E é um processo muito intenso de Muito. permitir que essa criança descubra também quem ela é, né? Outro dia eu ouvi uma pediatra falando isso e eu fiquei tão emocionada porque ela dizia assim, numa roda de conversa, aí uma mulher trouxe essa questão, né, da adoção, de como pesava para ela, tal, essa raiva, as raivas que ela tinha, tal. E ela disse assim, eu te convido a mudar a sua perspectiva, porque essa mulher que você diz que te abandonou, né, que te causou essa ferida, ela na verdade ela te deu o teu maior presente, que é a sua vida. E aí? Que lado da história você escolhe ver? E eu fiquei Exato. assim, Exato. Você sabe, na minha história, né, a minha mãe, ela também é adotada, mas a minha mãe viveu em abrigo até os 6 anos. Então, tá, falar sobre adoção, ela sempre teve muita gentileza e muito cuidado. E desde criancinha, a gente ia dormir, a gente me fazia fazer uma oração, então ela tem mais outros 2 irmãos biológicos mais velhos. De pai e mãe eu sou a sétima, pra você ter uma ideia. Só de pai eu sou a uau, sétima, mas de pai e mãe eu sou a terceira. Então, né, então tinha já ali irmão bastante na família. E ela toda noite me fazia rezar pelo útero que me trouxe. E eu achava uau, aquilo, assim, criança, achava, sei lá, todas as crianças rezam pelo útero que te trouxe, sabe? Era muito hippie na minha cabecinha, sim, assim. E hoje em dia eu falo que bom que ela tinha esse olhar respeitoso para aquela pessoa que me gestou, porque era exatamente isso. Nosso presente de encontro teve esse intermediário. E essa pessoa precisa ser honrada na minha história, a todo momento, sabe? Então foi muito importante. que lindo isso. Isso foi muito importante, assim, muito lindo na maneira que ela colocava. E depois de adulta, hoje em dia, quando eu lembro, eu falo, nossa, que incrível. E daí uma vez lendo um livro que nem era sobre o tema da adoção, tinha um capítulo sobre adoção. E essa pessoa colocou de um jeito que me emocionou muito, falando que nossos filhos, né, que foram adotados, eles têm 2 contratos. Um de nascimento com a família biológica e um de vida com a família. Então, um contrato rompe para o outro começar, né? E que não é. Então, é uma história que você honra, que faz parte da minha vida. E eu falo que foi um processo de cair fichinhas mesmo na vida adulta, porque até então, algumas palavras me machucavam muito. Ah, ela é sua mãe do coração? Eu, tipo, não, ela é minha mãe. Ai, mas você conhece a sua mãe de verdade? Tipo, não, é a minha mãe. Isso, criança, adulta, e daí nos Estados Unidos, quando eu fui morar, acho que foi o dia, eu já estava mexendo nessas feridas, me incomodou muito ir ao médico e o médico ficar. Você conhece a sua. Você tem seu histórico familiar, né, de doenças? E eu responder, não, não sei. E o médico pensar, nossa, ela não entendeu a pergunta. Começou câncer de mama, Alzheimer. Eu não sei, eu não conheço a minha família biológica. E ele, ai, me desculpe. Na hora que ele falou isso, por que você está me pedindo desculpa? Né? Não precisa me pedir desculpa, né? Eu tô te falando que eu não sei, e é isso, é a minha história. E daí as pessoas falavam muito, nossa, mas você lida tão bem com isso, né? Como que você ficou? Não, porque a gente vê também a criança adotada, o adulto adotado, como se tivesse um trauma, uma marca muito grande do abandono. Eu falo, olha, de verdade, eu tenho os meus gatilhos, só que eu reconheço que ele faz parte da minha história. A minha história é isso, eu não tenho como mudar a minha história, eu não tenho como voltar lá no passado, na gestação, e falar, escuta, fique comigo eternamente. Não, eu sei que existe o momento do abandono, existe essa marca na minha história, mas na verdade existe muito acolhimento. Existe muita força de amor na sequência. Então a gente tem que confiar nessa força de amor que existe. Mari, muito lindo isso, porque
eu sinto dos pais, e aí eu acho que você pode sentir isso muito mais, né, das famílias que eu atendo, uma angústia de não dar conta do sofrimento dos filhos. Né? E eu acho que quando você se coloca nesse movimento de adotar uma criança, eu acho que isso vem muito forte. Como é que eu vou fazer para ele não sofrer? Como é que eu vou fazer para ele não ficar traumatizado? E essa pergunta, ela diz muito mais sobre a gente, sobre a nossa dificuldade de sofrer, sobre a nossa dificuldade de atravessar nossos traumas e uma visão de que a gente é isso. A gente pode ser muito mais. Quando a gente acolhe, a gente dá espaço para o que se sente, para o que uma criança sente, para o que uma criança traz, a gente consegue fazer com que ela vá cuidando disso também, porque ela é indivíduo, ela é agente da sua própria vida. E isso é muito lindo. Ela não precisa ficar num lugar de vítima e de coitadinha. Não tem nada de coitadinha no processo de ser adotada. Nada. Né? Nada. É muito potente. E na hora né? que a gente Você reconhece isso, a gente está reconhecendo essa potência na criança, porque às vezes ela pode tentar assumir esse lugar do vítima e coitadinha, de tanto ouvir essa fala ao redor dela. É esse excesso de proteção, né? A criança, ela sente o campo ali, ela fala, nossa, estão me colocando nesse lugar, então eu tenho que ocupar esse papel. E não, na hora que você reconhece essa potência, né, como ser completo, olha, isso faz parte dessa história, a gente não vai apagar, a gente vai honrar e vai validar o que você viveu, e a gente está aqui para te acolher no amor, e estamos junto, né? Esse estamos junto do acolhimento tem tanta potência, gente, a gente não tentar, né? Então, isso várias questões chegam até pra gente agora, muito, assim, e como que a gente conta, né? E eu falo isso muito claramente, assim, na minha história, eu tive a informação quando criança, e eu deletei. Eu fui ter de novo na vida, já era adolescente, e eu lembro de falar, gente, eles estão me contando isso pela primeira vez. E o meu melhor amigo de infância, quando eu fui contar, ele falou, Mari, você tá louca, né? Você me contou isso, a gente tinha 8 anos, a gente tava lá na praia, em Ubatuba, a história com todos esses detalhes. Tá meio fedida, né? Acho que tava molhada, filha. Acho que você guardou molhada. Mari, muito, muito lindo isso. Assim, e a criança vai encontrando caminhos de se organizar a partir da informação. Exato. Né? E isso vale, gente, para tudo. Mas é muito legal estar conversando com você, porque assim, eu confirmo a minha teoria de que não tem diferença nenhuma nas crianças que habitam a nossa vida, gente. Independente de como elas cheguem na nossa vida. E isso precisa estar muito claro, sabe? Criança é desafiador. Criança faz a gente revirar do avesso. Não, ele vai ficar preciso cuidar disso. Conversa, né? A criança vai nos conversar para olhar para questões que a gente às vezes não está olhando. Então, os nossos gatilhos da nossa criança interior ficam ali amplificados quando o filho chega, né? Independente da via. Então, isso é muito importante, as pessoas poderem entenderem que só olhando para si e estando completo que elas vão conseguir, né? Tá ali acompanhando aquele desenvolvimento da criança plenamente como um ser completo que ela é, sem estar colocando nenhuma carga, nenhum peso, nenhuma pressão, assim. Então, isso é tão, tão lindo. Então, tá acompanhando esse processo consciente dessas famílias agora tem sido transformador, sabe? Quando você fala, quando você encontra o seu... E eu já trabalhava com uma coisa que eu amo, que é eu trabalho com mais o Feldenkrais, eu trabalho com parto, já era uma coisa assim... Mas agora você fala, nossa, realmente encontrei o propósito. Eu olho para a Maíra, às vezes eu olho uma para cada e falo, de verdade, às vezes eu me acho nós duas completamente loucas, porque a gente tem 2 filhos pequenos e a gente foi e vamos, né? A gente se abraçou e vamos. E só que a potência de acolhimento tem sido tão maravilhosa, assim, tão maravilhosa de validar e as pessoas entenderem exatamente isso que você falou, Lu, que não tem diferença da via. Não tem, porque muitas questões que surgem, as pessoas só veem como sendo a adoção. Por causa da adoção, ou né? buscando o gene ruim, sabe? Como se fosse uma coisa da hereditariedade. Qualquer comportamento da criança vem a história da criança. Será que fez isso porque aquela história, porque ele passou por isso? E, gente, não é, não é assim, né? E daí fica o olhar julgador, não o olhar curioso.
E daí você vai começar a ter respostas que você está procurando, porque a sua cabeça vai, né, longe nesse processo. Então, Mari, a live vai ficar gravada? Vocês vão vai, com disponibilizar? certeza, com certeza. Boa. Você está falando e eu estou pensando, né? E a gente se acha muito alecrim dourado, né? Ou, Quando a gente se acha muito boa, nós somos muito boas. Assim, quando uma criança adotada começa a apresentar algum desafio de comportamento, nossa, mas é porque aquela mãe dele, né? Olha, não, é é. porque realmente não tem jeito, né? Aquela criança sofreu muito naquele. Gente, todos nós carregamos questões e emoções e traumas que eles não necessariamente são reais. Eu falei sobre isso ontem. A criança, ela ela desenvolve, né, percepções sobre o mundo e age a partir disso com coisas que elas são não necessariamente reais. Elas são legítimas, foram sentidas, mas não necessariamente foram reais. Então, uma mãe que sai para trabalhar todo dia, que é workaholic, ela pode gerar nessa criança uma sensação de abandono. Sim. É real? Não, não é real. Esse livro é muito massa. É real? Não, não é real. Mas é legítimo, ela sente aquilo, Ela sente. né? Se essa mãe, ela não consegue olhar para isso, se ela está muito focada nela e no umbigo dela, essa criança, ela alimenta essa sensação de abandono. Ela está ali com a família funcionando, maravilhosa, tem tudo, nasceu do jeito que a mãe quis, e ainda assim ela vivencia esse sentimento. O que a gente precisa fazer? Estar atento a essas crianças. Tá atento a elas. Isso é a consciência, né? Que aquela pessoa tem uma história, que a gente tá junto, a gente tá somando, que honrar o que está para trás é fundamental nesse processo para que ele seja vivido com maturidade, com equilíbrio. Vai ser difícil de qualquer De jeito. qualquer jeito. De qualquer jeito. Criança é difícil, criança dá trabalho, adolescente é o terror. Tá tudo certo, é tudo igual, gente. É tudo igual em todos os lugares. Não tem diferença. E a gente precisa cuidar sempre. A gente precisa cuidar, né? Assim, você pensa, a família adotiva, a criança vai ter trauma. E a mãe narcisista? Nossa. Né? E as crianças. Não tem essa. A gente não vai proteger nossos filhos. E não é uma O que a gente competição precisa? também, Tá né? E lá. qual que tá mais Não. desafiador? Porque as pessoas entram nesse lugar, né? Não, mas Sim. é que aqui... Não, é que na minha casa você não vai, não. Porque no meu... Então, gente, não é uma... Eu falo que a gente... E isso na maternidade, pra mim, fica uma coisa muito maluca. A necessidade das mulheres em terem a validação externa sobre as suas escolhas. Isso tem me deixado muito maluca, assim, meu filho tem 1 ano e 10 meses, até agora eu tava super, legal, um grupo de mães no WhatsApp, né, tem horas que as pessoas respondem um perrengue, de madrugada quando você tá ali num pepino, tem sempre alguém que vai te dar uma dica, ou vai te acolher, ou vai falar, tô igual na merda junto, então, legal. Mas de umas semanas pra cá tem sido um lugar, assim, de tipo, gente, mas que vocês... Tá tudo bem a sua escolha. A pessoa trazer um dado de uma evidência científica de alguma coisa relacionado ao que quer que seja, não está dizendo que você está maltratando e fazendo mal ao seu filho. Honra e valida a sua escolha, né? E daí eu falo quanto a gente está anos-luz para trás nessa ideia da culpa materna. A culpa materna nos aprisiona de um jeito. Eu falo que quando no meu puerpério eu brincava de olhar no espelho e falar: hoje você não vai ter culpa materna. Porque estão querendo enfiar isso em você por todos os seus orifícios. E estão querendo que você entre nessa caixinha do molde patriarcal, que você não tá tranquilo. Eu falei, eu sei que eu não sou uma mãe incrível, eu posso me arrepender no futuro de escolhas que eu fiz, mas até agora essas escolhas são conscientes. E onde tem consciência não cabe culpa. Então, por que eu vou me aprisionar nesse lugar da culpa que me deixa completamente paralisada e me faz com que eu esteja... Eu falo que a culpa nos liga com a escassez. Você tá sempre faltando alguma coisa, sabe? Não, é isso, filho. É o que a gente tem, a gente tá aprendendo juntos, tanto você quanto eu. Então, quando a gente tira esse lugar, né, é quase que uma arrogância, que temos que ser perfeitas, que a criança tem que ser perfeita e que o mundo... Não, gente, que é isso, né? E olha onde a gente tá, nesse mundo, nesse país, nesse momento da história, com tudo que está acontecendo, com esse tipo de narrativa. Então, acho que é um momento muito forte
É isso, eu sou de Lima Raiz, eu tenho escutado vocês a quarentena inteira, então fico muito nesse lugar, o quanto é nítido, né, que o fato da quarentena está fazendo com que a gente volte e olhe muito a fundo essas questões e que a gente precisa acolher isso, né, e tá validar. É isso que você está sentindo, é seu, e tá tudo bem você sentir isso. Que mais, Questões que né? já estavam aqui, É, né? Questões que já estavam aqui. Aí essa quarentena revela. Ô, Mari, deixa eu te fazer uma pergunta de curiosa. Filho, vem pra cá, fica aqui comigo. Tá assim, eu tô aqui na live, Pedro tá numa aula e as crianças estão, né, soltas dentro de casa, assim, o, atrapalhando o um, bom, atrapalhando o outro. mas o bom é que tem quatro que eles vão se entretendo, né? Vão. Esqueci a pergunta que eu ia te fazer. Já já ela volta. De Já curiosa, era já uma ela pergunta volta. de curiosa. Você Ah, falou. não, essa coisa, né? Existe, eu sei que existe já uma indústria da fertilização. Você já vê essa indústria na adoção ou é uma coisa que é marginalizada e as pessoas ficam num lugar meio esquisito se tem grupo de apoio, não tem, porque é uma coisa que é muito do Estado, né? Não tem uma máquina Não por tem uma trás, máquina né? por trás, assim, os grupos de apoio, eles são super importantes, porque eles fazem um trabalho incrível, né, de preparação, com os cursos, mas eles são enormes, né, tem grupo que acomoda 200 pessoas por turma, né, agora online isso está Uau. acontecendo, né, aqui em São Paulo são quase 200 pessoas por turma. Então as questões, elas são colocadas, os convites às reflexões acontecem, mas é num âmbito muito coletivo. Então, eu percebi Tá. muito que com o nosso trabalho, e aí eu falo que a gente trabalha em conjunto, né? Tem a Vara, que muitas vezes está nos encaminhando situações de, olha, tá, então, eu falo que agora a gente está pegando um chabuz, sabe? Eles falam, liga para as doulas, porque tem um caso aqui, e isso tem Legal acontecido e está isso. sendo muito legal. E ao mesmo tempo, um desafio incrível. E quando a gente olha e fala, nossa, esse chabu aqui que está dando agora, com a criança já na casa, que é trocar o carro, trocar a roda com o carro em movimento, ele seria solucionado lá trás, na elaboração dessa Sim. expectativa, né, nesse preparo da família entender qual que é o projeto parental que você tem, qual que é o estilo de parentalidade que você quer seguir. Né? Não adianta você chegar agora com a criança e querer replicar o que o seu pai era com você, se isso te trouxe inúmeras marcas. E você entrar no lugar do autoritário, sabe? Porque acontece. Então a gente. E eu acho que tem uma urgência, né, quando as crianças chegam maiores, de consertar essas crianças, né? Ou, Eu preciso ou consertar essas crianças. E isso é uma. Eu já falei isso, assim, eu já pensei isso sobre meus filhos, diante de comportamentos desafiadores. E é uma coisa muito bonita a gente refletir sobre isso, né? Quem é que precisa de conserto? É uma cadeira que precisa de conserto? A gente não precisa de conserto. eu sempre falo como que isso sente em você? Como que você muda essa atitude, né? Eu falo muito para as pessoas, não é, ai, meu filho é tão teimoso, não põe meu filho, coloca eu sou tão teimosa e vê o que isso gera em você e qual que é o comportamento que você tem tido do eu sou tão teimosa. Muda por uma semana para ver se a criança não dá uma muda ali um pouco essa. Uma outra coisa que eu vi aqui dos comentários, né? E eu fiquei Eu pensando esqueci como a meu óculos, gente. então eu não estou enxergando os comentários. Comentário assim, eu tenho um filho da barriga e um filho do coração, amo os dois. Tem essa necessidade de justificar esse amor, né? A Tem. gente não faz isso. Eu não Não, digo eu tenho 4 filhos e eu amo os 4, não. E nem, né? eu amo mais o que nasceu via parto domiciliar ou via cesárea. Não, eu falo que a gente tem que entender que o amor é abundante. E que muitas vezes, quando a gente. E eu falo que as pessoas não fazem por mal. Eu escrevi um texto no Dia Nacional da Adoção que deu uma viralizada e era muito nesse lugar, assim, sobre o filho do coração. Eu, quando era criança, ouvia o termo filho do coração, me dava um frio na espinha, sabe? A angústia que virava o estômago no mesmo instante, como criança. Ah, você é filha do coração? Me vinha um lugar assim, de, tipo, cara, eu sou filha. E o meu irmão biológico, que é com a idade mais próxima, eu acho que isso gerou inúmeras marcas nele. Nele, né? Nele. De falar, putz, né? A Mariana é sempre a mais.
porque as pessoas querem falar de um Olha jeito só. pra me acolher, desacolhiam ele e, querendo ou não, me colocavam um selo na testa. E, gente, E isso acontece, gente, eu sinto isso na minha casa. Gente, às vezes eu escrevo um texto e as pessoas dizem, ai, mas Tereza. Ai, ah, mas olha, eu me identifico com Tereza. Eu digo, gente, pelo amor de Deus. num texto. Que é, assim, sabe? Ai, olha, eu acho todos lindos, mas Joaquim, não se fala isso, né? Você não Não. fala isso. Você não fala isso, gente. Agora, as pessoas, elas se Se protegem, protege, dizendo né? assim, ah, mas eu não sabia. Ah, mas como é que eu vou saber, né? Ah, mas não falei por mal. E é óbvio que ninguém fala por mal, mas é um processo de consciência, porque assim, É. não interessa. Eu falo que é um processo de consciência que a gente tem que se colocar no lugar da criança ouvindo isso. Porque a gente não está fazendo por mal, mas a gente está replicando ali um padrão que ela vai achar que para ela se sentir bem, ela precisa estar sempre agradando o outro, ou tendo um rótulo, ou tendo um título, ou tendo um diploma, né? Ou tendo... É. E não esse processo interno, assim. Então, E olha que engraçado isso que você trouxe, né, da sua dinâmica familiar. Talvez o seu irmão, que era um filho biológico, tenha sentido coisas de e uma... dores É, de um lugar que você jamais sentiu. exato. E olha só, Exato. acontece, gente. Exato, e isso é muito nítido, isso que você trouxe, assim, é muito nítido, porque o fato de você tentar essa proteção, e não só o conserto, eu percebo muitas vezes nas famílias também essa necessidade de falar agora tem a oportunidade, tá numa escola incrível, então agora vai ter oportunidade de estudo, como se a gente colocasse um peso, né? Olha, eu te adotei, tô te dando todas essas oportunidades, mas você precisa suprir as nossas expectativas. Então você tem que tirar de 7 para cima, você precisa tirar 10, porque agora você tá. E a gente tem que entender que a gente tem que acompanhar o desenvolvimento dessa criança. Então a gente não adianta, não significa muitas vezes que essa criança está com 9 anos, que o desenvolvimento dela ali é de uma criança de 9 anos. E Sim. muitas Quem vezes, é essa quem é criança, essa né, Mari? criança e que a gente, que acompanhou ela ao longo desses anos? E muitas vezes pode ser que ela esteja ali numa idade que ela precisa ressignificar muita coisa para conseguir ter esse salto de desenvolvimento mesmo, neurológico, de processo de aprendizado. Eu falo muito, né, a gente não aprende com a dor. O nosso cérebro, isso para mim com o Feldenkrais é nítido, né? Quando a gente sente dor e desconforto, o nosso cérebro quer nos tirar daquela situação e o sistema nervoso não absorve o aprendizado, não absorve. Então, a criança que está sendo, né, punida porque está indo mal na escola, ou está ali com uma pressão, e a punição que eu digo muitas vezes não é punição, é só o fato de, puxa, quando eu tiro 10 eles me tratam melhor. Quando eu tiro 6 eu recebo só um, ah, tá bom. Isso tudo gera um impacto. A criança sabe como querer agradar, né, nesse lugar. E isso é muito triste, porque quanto mais ela vai tentar agradar o outro, mais ela se desconecta consigo. E aí a gente vai produzindo em massa pessoas que não estão conectadas consigo e que estão Ai, nesse lugar Mari. da validação externa, né? E daí a culpa é do governo, a culpa é do processo, a culpa é do sistema, a culpa é sempre do outro e nunca nosso, né? Então, Eu ai, te juro, assim, eu tô te ouvindo sobre as questões que as famílias por adoção trazem e assim, é absolutamente igual igual. às questões que eu escuto e as questões que eu lido com famílias que por filhos de outras vias de parto, assim, absolutamente iguais. Essa questão da expectativa, dessa mãe que muitas vezes para de trabalhar e se dedica ali àquele filho e gera nessa criança, gera através dessa criança uma relação, né, que é uma relação muito cheia de culpas, muito cheia de deveres, e elas são é uma relação que ela mistura isso de um jeito quase invisível, mas muito latente. Sim. E essa mãe não se reconhece, ela não reconhece essa criança. Ela só vê o que ela dá, ela acha que ela é muito boa, porque ela, né, ela fez um sacrifício de A parar de trabalhar, benevolência.
É. muito benevolente, né? O sacrifício de adotar, né? Quando você coloca as coisas nesse lugar, vai embolar. Vai. Vai embolar. Então é muito importante cuidar desses fios desencapados que a gente traz, entendendo que uma criança que chega, ela também traz fios desencapados, Nossa. né? E aí, para que não dê choque, a gente precisa cuidar dos nossos e como adultos, a gente precisa ajudar essas crianças a cuidar dos delas. Exato. Elas não vão conseguir fazer isso sozinhas. Não, e abrir esse espaço, né? Olha, desse acolhimento, e muitas vezes é mostrar essa vulnerabilidade. Olha, você está trazendo isso nas suas dores, eu vou te contar as minhas, né? A gente, outro dia, com uma família, eu falei, eles estavam com uma questão, eu falei, você lembra como você era nessa idade? Desse desafio que essa criança está te apontando? Porque eu quero que você volte nessa idade, porque na hora do pepino, você tá ali, de novo, com 7 anos. E daí vocês viram duas crianças de 7 anos discutindo uma situação, só que você agora é o adulto dessa relação. Então, acolhe a sua criança de 7 anos, olha para ela, que você vai ter mais facilidade de conseguir olhar para seu filho, né? Você vai estar ali num lugar de... Isso não me gera esse incômodo, porque eu tô me acolhendo antes. Então, é tão profundo. Isso para mim, no meu puerpério, foi uma experiência muito maluca, Lu. Eu tive um parto domiciliar que foi maravilhoso, tudo aconteceu de um jeito incrível. E quando a gente precisou sair com o Tom para ir fazer o teste do pezinho, e olha que eu já fiz vários processos de cura, como eu te falei, que me levaram de volta para a minha experiência intrauterina, para o meu momento do parto. Então, eu já tinha algumas memórias acessadas que fui trabalhando ao longo da vida. Na hora que eu fui pegar o Tom no colo, sabe filme que você vê o flashback vindo? Uau. Eu me vi no bercinho da maternidade, exatamente onde ele estava ali no quarto. Eu me vi nele. Uau. E naquele dia, naquele instante que caiu a minha ficha, eu fui adotada com 5 dias, então estava com 5 dias, que caiu a minha ficha que até o 5º dia de vida eu não tinha sido carregada no colo, além das enfermeiras. Lu, eu caí num choro, mas eu caí num choro que foi assim, você conecta com aquela dor e eu percebia que ao acolher ele, ao pegar no colo, eu estava tendo a oportunidade de me pegar no colo. Sim. Nisso, meu marido chegou, porque a gente ia lá para fazer o teste do pezinho, eu estava aos prantos, e ele me olhava e falava, o que aconteceu? E eu contando para ele assim, tipo, eu tô me pegando no colo. E era uma sensação de amor e de realização tamanha, e ao mesmo tempo de, caraca, foi isso, sabe? Acessou, né? E vem a memória, você transborda. O Fábio, né? Todo... prático, que é homem, que estava super estressado com a logística, porque a gente ia ter que registrar a criança antes de fazer o exame, tudo aquilo, ele me olhou e falou assim, amor, eu te acolho, mas a gente não de Deus, pode deixa para depois. Agora. E eu olhava para ele e falava assim, como que eu dispenso isso? Eu sei que eu fui chorando. Claro. Chorando. Quando a gente chegou na PA, eu chorava tanto que a enfermeira falava assim para mim, mãe, mas o exame não dói. Só o teste do pezinho. E eu olhava pra ela e falava assim, eu não tô chorando por ele, eu tô chorando por mim. E eu não conseguia, eu não tava ali parando aquele processo. Óbvio, o que essa mulher falou? Vamos passar essa louca aqui na frente, porque ela vai contagiar as mães achando que eu vou arrancar o pé da criança pra fazer esse teste. A gente fez o teste do pezinho e na volta pra casa era aquela sensação assim de tanta gratidão. Ai, que lindo, Mari. Tanta gratidão que eu falava, cara, que oportunidade maravilhosa que é ter um filho e você acessar isso dessa forma e poder se acolher desse jeito. Então, isso me marcou assim, no meu 5º dia de maternidade para a vida, em todas as sensações, todos os momentos, essa criança está me dando uma oportunidade de acolher e ressignificar a minha história. Não replicar padrões que eu já sei que não fizeram sentido. Então, é uma potência tão grande, né,
Filho é demais, Filho é gente. Filho é demais. demais, é demais. Eu sou suspeita. Assim, as mulheres que chegam pra mim dizem assim, mas eu tenho mais de um. Eu digo, olha, vá conversar com outra pessoa, porque assim, eu, né, não sou a melhor pessoa pra te dar um conselho sobre isso. A minha resposta vai ser Mas você sabe, tendenciosa. é, mas te ouvindo, Mari, é super emocionante esse relato e eu acho que as pessoas elas têm uma dificuldade enorme de entender o que que é esse acolher a criança, né? Primeiro que essa conversa da criança, da nossa criança, ela é muito recente, né? As pessoas elas ficam assim, tá, mas o que que eu faço, né? Quando eu vejo meu filho, tenha ele 5 dias, tenha ele 15 anos, trazendo coisas que vêm da minha entranha, uma raiva, né? Cara, você sentir raiva de filho é um negócio que é muito visceral, é muito desconcertante, porque a raiva materna ela não é autorizada. É. Você sentir raiva de um filho não é autorizado, não é permitido Não só socialmente, materna, é né? A feio. raiva não é autorizada em É, nenhum nível. A materna, então, é, né? exato. E aí, essa raiva que vem, né? De onde ela vem? A consciência sobre as relações e sobre o que aquele encontro com aquela criança me traz, faz com que eu consiga, antes ou depois, tá tudo bem, né? A gente consiga se questionar. O que é que isso diz sobre mim? Que lugar é esse? Onde é que tá doendo? E aí eu vou abrindo, sabe? Eu não paro na primeira resposta. Pergunta de novo, por quê? Por quê? Por que que tá doendo? Por quê? Por quê? Por quê? Você vai chegar lá no começo. E E, lá você vai poder olhar e dizer assim, então tá, vem que é meu. Vou cuidar. Não é dessa criança. e eu dou conta de cuidar. Porque acho que as pessoas têm o medo disso, de começar a abrir caixinhas e acharem que vão se perder na bad trip, que vai ser uma coisa de outro planeta e que você nunca mais vai voltar à sessão. E na verdade é o oposto. Sabe a pílula do Matrix? É tipo isso, as pessoas ficam ali petrificadas de não olha para isso, vai embora, não olha para isso agora. E É, era meio que o Fábio dizendo para mim naquele momento, assim, amor, te acolho, que lindo, que bonito, mas né, você tá bem louca ainda de ocitocina, bora que. E essa oportunidade, essa confiança, que quando a gente acessa, é porque a gente já dá conta de olhar. é, Muitas pessoas às total. vezes me procuram e falam: Nossa, mas você fez tantas terapias alternativas, né? Você não tinha medo? Ai, quero muito fazer isso, mas não tenho coragem. Eu falo: Gente, vai, porque se não for para você acessar, você não vai acessar. Não Tipo, vai acontecer não nada, vai vai, passar vai mal acontecer e pronto. nada. É isso, É. assim. Eu lembrei de uma história, Mari, que eu ouvi, te ouvindo. Como chama seu bebê? Tom, Tom, te ouvindo falar dessa lembrança que o Tom te trouxe, né, de você nesse bercinho. Eu vi uma história de uma mãe que eu acompanhei que eu fiquei tão impactada. A mãe dela teve um parto super difícil e ela foi para a enfermaria e ela chorou durante 10 horas seguidas. Ela nasceu, tipo, 10 da noite e ela passou a madrugada chorando. Recém-nascida, né? recém-nascida, Nasceu, a mãe teve uma complicação no parto e ela passou 10 horas chorando, né? Ninguém conseguia calar essa menina, bebê recém-nascido. E aí ela sofria de insônia. por 10 horas toda noite. Ela sofria de insônia. E ela já tinha, assim, feito tudo, todos os remédios, médicos, tudo. Até que, em algum processo desse terapêutico, né? Porque você sai numa busca, dizendo assim, pelo amor de Deus, eu preciso resolver isso. Ela chegou nesse lugar e ela acessou essa memória dessa criança chorando. Por 10 horas, abandonada lá. E era assim, e ela, quando ela me contou isso, era a sensação dela, eu não posso dormir, eu não posso descansar. Eu preciso gritar que alguém me pegue. Pegue. E eu fiquei muito impactada com isso, né? Como a gente carrega isso? E se a gente não cuida, a gente mistura tudo. Mistura a nossa história com a história dos nossos filhos. Então, que a gente consiga cuidar da nossa história, das nossas dores, dos nossos filhos desencapados. Para que a gente não se misture tanto, né? E Exato. veja essas crianças como indivíduos. Exato. E de seres potentes desde o momento zero da concepção. Ele é um ser completo e potente, né?
e tirar esse lugar do ego, né? De, nossa, esse filho só deu certo porque eu fiz tudo isso. Ou... Ah, é. E isso As mães mártires, principalmente na salvadoras. adoção, e é isso, Lua, que me espanta muito ainda quando a gente... Eu falo que agora não é só quem está no mundo da adoção ou pensa em adotar, é nós como militância total da sociedade. Uma família vai falar, nós escolhemos adotar, a gente não deve falar, nossa, que lindo, que coragem. A gente não fala isso para a família que decide ter filho, né? Olha, conta com a gente, né? Vou estar ali, vai nos contando, né? Fazer perguntas abertas, porque muitas vezes essa pessoa está querendo contar a história dela, né? E as pessoas ficam só de falar, ai, nossa, e com medo do que vai perguntar e soar errado, ou como que isso vai soar para aquela pessoa, É fica ali. igual a mulher que está fazendo o processo de fertilização também, né? Eu tenho Vira um pavor do termo elefante. tentante. Nossa senhora, eu também Odeio! tenho pavor Pavor! desse termo. Horror! Eu falo que me Errado. remete para o lugar que a gente prestava vestibular, sabe? Tipo, putz, é horrível. É, acho bem E equivocado também. fisiologicamente já gera, né? Porque esse pensamento vai alterar a taxa hormonal dessa mulher. No caso, sim. É. Então, E é isso, assim, vira um elefante, né? Como é que fala com essa mulher? Como é que acolhe? O que é que eu digo? Né? Não diz nada. Pergunta, tá tudo bem? Você tá bem? como que você Tô tá? aqui, É, exato, né? Tô exato. aqui. Acho que pra tudo, pra todo mundo. Nossa, isso assim, é esse lugar assim que eu tenho visto nas rodas que a gente tem facilitado, nas famílias que a gente tem atendido, de estar empoderando essas famílias que já chegam muitas vezes com várias questões, porque a família extensa não está acolhendo o projeto parental deles, a grande maioria das vezes. A Mas não gente tem que estar, né, não Mari? tem que estar, não tem que estar, Não mas tem que eles estar. precisam estar validados nesse lugar de, olha, é isso que importa para vocês. E quando tem a É, exato. informação e quando eles começam a puxar esse fio interno desse processo, né, da expectativa, da motivação, o que é, né, como que chega. Sobre a questão do racismo, a gente fala muito sobre isso, né, na nossa formação no curso. Tem 4 módulos sobre racismo, porque não tem como a gente não falar sobre racismo num curso de adoção. E a Maravilhoso. gente tem que entender também, as pessoas precisam entender muito isso também. Tá, você branco, por que você deseja adotar uma criança negra? O que isso impacta? Uau. A sua família é uma família racista? Porque se você deseja por sentir, nossa, estou fazendo uma coisa incrível, além de tudo, eu adotei uma criança negra, essa criança não merece conviver com os avós racistas. Você vai comprar essa briga pela Uau. sua criança? Porque senão coloca branco na ficha. Que forte, Mari. Isso é muito. São esses questionamentos que a gente tem feito com as pessoas e que ali vai surgindo. E assim, é muito lindo ver as pessoas se sentindo muito empoderadas das suas escolhas e podendo dar resposta, porque a adoção fica esse lugar, né, de quando a criança chega, a forma que as pessoas perguntam são muito invasivas. Nossa, eu não tive Sim, grávida. Ou entra no lugar dessa excesso dessa romantização, assim. Então, e ali tá a criança, você já tá ali lidando com essa adaptação, tudo isso. Então, eu falo, usar, né, o que para mim ficou muito bonito nessa volta, nessa troca, nesse olhar que a Maíra teve tão cuidadoso de falar, eu senti tanta falta de poder conversar sobre isso no meu processo durante esse tempo, porque a sensação que dá, o sistema ele é burocrático. Ixi, 1 minuto e 59. Ai, ele é burocrático, mas ele tem por que ser isso? Que a gente tem que garantir famílias para essas crianças e não filhos para esses pais, né? O olhar é o ai, que oposto. maravilhoso isso. Então, Maravilhoso isso, Mari. pode ser que demore, pode ser que não, mas cada dia que você está na espera é uma oportunidade incrível que você tem de se preparar. Então, não é um dia perdido, é um dia a mais, né? É muito, muito importante isso, assim, desse olhar, dessa escolha, desse processo consciente que você está tendo a oportunidade, que seu filho está ali em algum plano cada dia mais próximo de você. Porque a sua criança também está te Maravilhoso. esperando, está preparado para recebê-la, seja qual for a história, sabe? Então, Lindo isso, Mari. E assim, a sua fala, essa coisa da adoção consciente, gente, não é adoção consciente, assim, é pais e mães conscientes, são famílias conscientes.
Lu, eu vou encerrar para salvar e a gente volta só para a gente conseguir se Ai, despedir, só para não ter medo de tá perder. bom, tá bom. Ó, um 2 beijo. segundos. Daí a gente já encerra. Pera.